Quando você lê no Salmo 2, verso 7 ali, que Cristo foi gerado, esse termo você precisa entender à luz das Escrituras. Ali significa não que Cristo foi gerado no sentido de ser criado, mas o termo ali significa que ele foi entronizado. Então o termo gerar muitas vezes se refere à entronização de Cristo e não à sua origem. E eu vou dar alguns textos aqui rapidamente, irmão Hanosh, para lhe ajudar. Que Cristo não teve origem, que Cristo é eterno, nós percebemos em vários textos da Bíblia. Por exemplo, se você ler Isaías 44:6 e comparar com Apocalipse 1:17, você vai ter aqui uma revelação muito interessante. Em Isaías 44:6, o Deus Yahvé do Antigo Testamento afirmou o seguinte: eu sou o primeiro e sou o último, e além de mim não há Deus. Somente um ser eterno pode afirmar isso. E o Deus Yahvé, ou Jeová, como dizem alguns, ele afirma: eu sou o primeiro e o último, ou seja, eu não tenho nem princípio nem fim, eu sou eterno. Só que além do Deus Yahvé afirmar que é o primeiro e último, você vai para Apocalipse 1:17 e você percebe que Jesus Cristo fez a mesma afirmação em relação a ele mesmo. Em Apocalipse 1:17 ele diz assim: não temas, eu, Jesus Cristo, sou o primeiro e o último. Então Cristo não foi gerado no sentido de ser criado. Você pode ir para Colossenses 2:9, lá é dito que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E aí você vai para João 8:57-59, comparando com Êxodo 3:14, Cristo diz que ele é o eu sou do Antigo Testamento. Não teve início e não terá fim. Quando a Bíblia diz que Cristo é Filho de Deus, você precisa entender, querido telespectador e amigo ouvinte, uma coisa. O termo filho, na concepção hebraica, nem sempre se refere a um ser que é criado por um pai. Eu quero lhe mostrar dois textos bíblicos que provam isso. O primeiro é João capítulo 5, versículo 18, que diz assim: por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, a Jesus. Porque não somente violava o sábado, na compreensão deles, fanática, né? Mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se o quê? Igual a Deus. Quando Cristo falou que Deus era Pai dele, como que os judeus entenderam essa filiação de Cristo com o Pai? Eles entenderam que Cristo se fez igual ao Pai, porque o termo filho significa também igualdade em essência, em natureza. E aí você vai para João 19, versículo 7, e você percebe a mesma coisa. Responderam os judeus: temos uma lei, e de conformidade com a lei ele deve morrer, porque a si mesmo se fez Filho de Deus. Se os judeus entendessem a expressão Filho de Deus como significando simplesmente um ser criado, eles não iam querer apedrejar Cristo. Eles iam dizer: isso é mais um maluco qualquer que diz que foi um filho criado, gerado de Deus Pai. Então ele é um maluco, deixa ele para lá. Mas como eles entendiam a expressão Filho de Deus como significando igualdade com Deus, então eles queriam apedrejar Cristo por blasfêmia. Então, querido irmão Hanosh e queridos outros amigos, irmãos, testemunhas de Jeová que nos acompanham, Cristo é Filho de Deus no sentido de ser igual a Deus. Deus utilizou esse termo filho para nós entendermos um pouquinho o relacionamento entre as três pessoas da divindade. Agora, Cristo não pode ser filho no sentido de ser gerado, porque de acordo com Apocalipse 1:17, ele é o primeiro e o último. Tenha certeza disso. A divindade de Cristo é muito importante para nós. Porque se quem morreu na cruz por você foi só uma criatura, então nós continuamos perdidos. Agora, se quem morreu na cruz foi o próprio Deus, aí sim, um verdadeiro sacrifício foi oferecido para pagar a sua e a minha dívida para com a lei de Deus. Se você tem interesse por temas bíblicos e gostaria de aprofundar os seus conhecimentos na Palavra de Deus, então este recado é para você. O professor Leandro Quadros, apresentador do programa Na Mira da Verdade, desenvolveu um importante guia de estudos
intitulado Perguntas Complexas Simplificadas, volume 1. Você pode adquiri-lo na descrição deste vídeo.